depressão, videogame, produtividade e pressão social. Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar hoje, quando a gente falar sobre desânimo de jogos, esse assunto que tem causado tanta polêmica entre tantos jovens que estão simplesmente desanimados, não sentem gosto na vida e não sentem vontade de jogar videogame, aparentemente. Eles pegam, abrem os jogos, olham para toda a biblioteca que eles têm ou que eles alugam e não sabem o que fazer com isso. Meu nome é Vinícius Tamarindo, hoje eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto que é desânimo para jogar videogame, o que isso significa, quais são as consequências desse sentimento e quais são as causas desse sentimento também. Isso é muito interessante. Cara, quando você pesquisa no YouTube especificamente sobre desânimo, mais especificamente desânimo de e vê o que o YouTube completa, ele vai te dar uma lista de coisas que as pessoas costumam pesquisar sobre desânimo. Então tem desânimo de trabalho, desânimo de trabalhar, né, no caso, desânimo de tudo, desânimo de viver, desânimo de estudar, desânimo de um monte de coisa, aí lá no fim da lista tá desânimo de jogar videogame. O que isso significa? Significa que esse desânimo é sintomático, ou seja, ele é um sintoma de algum fenômeno que está ocorrendo na sociedade e que o desânimo de jogar videogame é somente um dos aspectos desse problema de jogar videogame. Ou melhor, do desânimo, desse problema de desânimo. Então, quando nós olhamos para a própria estrutura da sociedade, a gente pode olhar ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta, seja nossos irmãos, primos, amigos, conhecidos, parentes, enfim, colegas de trabalho, você vai ver que está todo mundo meio que na mesma vibe, desanimado, desgostoso. Eu lembro que a primeira vez em que eu me deparei com esse tema, com esse assunto, foi no meu trabalho, quando eu trabalhava em um posto de saúde, um colega meu chegou e falou: cara, às vezes eu me sinto culpado de jogar videogame, porque eu tô ali jogando e eu penso, poxa, eu devia estar fazendo outra coisa. E aí, ele perguntou se eu tinha essa mesma emoção, esse mesmo sentimento. Eu falei que não, que eu não tinha. De fato, eu não tinha na época. Já me senti desanimado de jogar videogame, sim. Tá? Mas naquele momento, em específico, eu falei, cara, eu não sinto isso. Eu só jogo. Jogo videogame e me divirto. Eu tenho um Xbox Series S, então eu jogava meu Xbox. Mas eu jogava um pouco no computador também. Eu tenho um notebook velhinho, que não tem placa de vídeo, mas roda uma coisa ou outra, enfim, alguns joguinhos, tem algumas coisas divertidas para se fazer com ele. E aí, isso, vamos assim dizer, foi a porta de entrada para esse tema, para essa problemática que se apresentou, que eu particularmente não conhecia, que existe um grupo de pessoas que se sente desanimado de jogar videogame. O que acontece? Naquela época, eu participava de um movimento da Igreja Católica chamado Jovens Sarados. E aí, a maior parte do tempo eu não tinha tempo para jogar videogame, porque a gente tem que organizar retiro, a gente tem que gerenciar uns adolescentes, tem que fazer uma coisa ou outra, enfim, tem que correr atrás de um monte de problema, entendeu? E aí tem que conseguir dinheiro para conseguir fazer as viagens, e tem que conseguir uma série de coisas que, enfim, são necessárias para que o movimento continuasse rodando, né? Chamar gente e tudo mais. Isso tomava a maior parte do meu tempo. Quando eu ia jogar videogame, era o pouco tempo que eu tinha e eu jogava jogos que eu tinha. Tipo, eu não me preocupava muito com jogos que eu não tenho. Que eu vejo que isso é uma dinâmica muito comum. As pessoas pensam mais nos jogos que elas querem jogar do que nos jogos que elas têm. Nos jogos que elas querem ter do que naquilo que ela efetivamente tem. Então, eu meio que aproveitava o que eu tinha. Na verdade, a maior parte do tempo da minha vida com videogame foi mais ou menos esse. Com exceção do Play 2, que foi o momento onde eu menos sentia vontade de jogar videogame. Olha que curioso. E o Play 2 ele é conhecido por causa da pirataria. Especificamente no Brasil. Não sei se nos outros países foi assim. Dizem que nos Estados Unidos não foi tanto assim. Mas no Brasil ele ficou conhecido especificamente por causa da pirataria. E também pelo fato de você poder comprar um jogo por R$2, eu comprava 5 por 10, né? Se um jogo é R$2, então 5, R$10, tá certo? E aí a gente sempre tinha jogos novos, sempre tinha coisa nova para testar, sempre tinha coisa nova para, enfim, para tentar se divertir. E a verdade é que a gente sempre voltava para os mesmos jogos. E conforme foi passando o tempo, eu meio que perdi o gosto de jogar videogame.
Ali quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu já não jogava mais tanto videogame, só quando eu estava com os meus amigos, o que fazia as mães dos meus amigos acharem que eu era um viciado em videogame, sendo que em casa eu não jogava, eu ficava desenhando, eu fazia um monte de coisa. Enfim, eu comecei a desenhar na minha adolescência. Aí essa dinâmica veio de novo agora, nesses últimos 2 anos, com a galera postando vídeos sobre desânimo de jogos. E aí eu reparei que tem uma constante. Eu saí do movimento de jovens sarados e a minha vida ficou um pouco mais pacífica, um pouco mais sossegada, né? Eu tenho menos coisa para fazer. E aí sim, eu me peguei sentindo desânimo de jogar videogame. E aí eu reparava que esse desânimo ele vinha imediatamente com outro sentimento, sentimento de uma busca por algo, de que eu devia estar fazendo alguma coisa. Veja bem, na época, o meu colega de trabalho já tinha falado sobre o sentimento, que ele sentia que tinha que ser produtivo e tudo mais, e aí as pessoas interpretam isso como uma cobrança da sociedade. Eu não defendo essa tese, muito pelo contrário. Eu acho que nosso coração, nós como seres humanos, temos uma necessidade de sentido. E eu acho que é aqui que está o principal problema do desânimo de jogos, do desânimo de qualquer coisa do gênero. Entendeu? Nós temos uma busca por sentido que é inerente ao nosso coração, à nossa mente, enfim, à nossa alma. Eu gosto do termo alma, acho que tem mais a ver. Essa busca, ela está diretamente relacionada com fazer a nossa vida valer a pena. Que é uma outra problemática que nós temos com um pouco menos de frequência, mas que é de fato o sentimento de que nós somos inúteis. Inúteis. Tem aquele desenho lá do Gumball, onde os planetas falam que você é só um pedaço de nada em comparação com o universo. E isso cria uma certa crise existencial, eles chamam, né? Que é justamente o conflito entre você se sentir muito importante e você reparar que em relação ao universo você não é nada. Só que a experiência humana de vida cotidiana é uma experiência de que as coisas são importantes. Então você vai dar importância para o videogame, você vai dar importância para o filme que você assiste, você vai dar importância para as pessoas que estão ao seu lado, você vai dar importância para as dinâmicas que você participa, seja o seu emprego, seja as coisas que você acredita, enfim, tudo que tem a ver com algo que você tem que promover. Isso tudo está relacionado com essa ideia do sentido e com essa ideia do propósito. O que acontece? Via de regra, conseguir sobreviver não é difícil no Brasil. Assim, tem lugares e lugares, evidentemente, né? Mas, via de regra, as pessoas vivem nas metrópoles, mais especificamente no Sudoeste. O Sudoeste corresponde a quase 80% da população do Brasil, uma coisa assim? Não sei, é bem isso. Se você juntar todo mundo que tem ali na parte do Sudoeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tudo mais, você tem mais gente do que no resto do Brasil. Então, a maior parte das pessoas vive em metrópole. A maior parte das pessoas tem acesso a pelo menos um emprego de sobrevivência, que é o quê? Aquele emprego que garante o mínimo, que é a alimentação, a casa, né? Uma vestimenta. E o que acontece? A busca de emprego, ela tem se tornado uma busca pelo mínimo, pelo menos, né? Não é uma busca de gozo, é uma busca do mínimo, de um estado de sobrevivência. E não, eu não vou criticar o capitalismo, e não, eu não vou falar que isso está errado. Não é esse o cerne da minha discussão. Esse estado de sobrevivência no mínimo, muito pelo contrário, cria um estado de conforto. Por quê? Porque você está num emprego que você já conhece as pessoas que você conhece, que as coisas já estão mais ou menos estabelecidas, são mais ou menos planejáveis, são mais ou menos previsíveis. Então, esse estado ele gira uma sensação de conforto, por quê? Porque você está firme, você está em solo firme, você sabe como vai ser o seu dia a dia. Só que, via de regra, você não está no trabalho que você queria estar, você não está no trabalho que faz sentido para você, você está no trabalho que você tem, o trabalho que suscita a você as possibilidades de, né, ter esse mínimo, vamos assim dizer. E aí nós vivemos na sociedade do consumo. A sociedade do consumo, ela preza muito o entretenimento.
Então você vai jogar videogame, o videogame ele virou na vida das pessoas um valor muito grande, de algumas pessoas, claro, não de todo mundo, mas da comunidade de videogame. Eles acham que o videogame é uma coisa muito importante, sendo que ele é só um mercado, ele é só uma forma de entretenimento. E aí, como elas colocam o videogame como uma coisa muito grande, elas criam, né, influenciados pela estrutura do universo do entretenimento, elas criam certos paradigmas que não são tão reais e são mais culturais do que naturais. Vamos dizer assim, tem a questão de platinar os jogos, por exemplo. A galera pega e vai platinar os jogos. Aí tem uma experiência super desconfortável, que é se forçar a jogar uma coisa que você não quer jogar. Ou pelo menos se forçar a fazer uma coisa que passou do divertido, passou do desafio, para se tornar quase que uma profissão. Né? A questão de platinar ou atender a determinadas coisas dos jogos de videogame. E aí a pessoa começa a tomar o próprio videogame como sentido da vida dela. Só que o que acontece? Videogame é uma coisa improdutiva e as pessoas, via de regra, não dão muita importância para o que você faz dentro do videogame. Então, quando você chega para uma pessoa e fala, mano, eu consegui elo tal, sei lá, tô inventando o termo. As pessoas vão falar, parabéns, sei lá, não. Entendeu? Elas não vão dar importância. E aí, em contraste da sua empolgação em relação a isso e da pessoa que simplesmente não se interessa e nem entende o que você está fazendo, nesse contraste, você começa a se perguntar, caraca, será que o que eu estou fazendo realmente vale a pena? E por que você se pergunta isso? Por quê? Porque nós temos esse anseio pelo sentido, pelo propósito. Né? Nós temos esse anseio para que a nossa vida seja uma vida que valeu a pena ser vivida. E isso está naturalmente no nosso coração por algum motivo que eu desconheço. Quando você entra nesse contraste, a maior parte das pessoas vai falar que você está perdendo tempo jogando videogame e tudo mais. E o que acontece? Em parte ela está certa. Ela está certa. O que você ganhou jogando videogame? Sua vida inteira. Com exceção de quem trabalha efetivamente com jogar videogame, a maior parte das pessoas não ganha nada jogando videogame. Não ganha nada, com exceção de entretenimento. Ela se diverte um pouco e ela conhece uma ou outra coisa que a deixam razoavelmente emocionadas. Que aí o aspecto pelo qual as pessoas defendem que jogos de videogame são arte, mesmo eu acreditando que não sejam, elas consideram que esse aspecto da produtividade acaba se tornando uma pressão social. Mas na verdade não, a pessoa ela tá percebendo o contraste com o mundo real e ela percebe que o que ela faz não é produtivo, não dá resultado. É só entretenimento, só diversão. Esse contraste é o que mata. É por causa desse contraste que você está desanimado de jogar videogame. Então, qual que é a minha maneira de resolver essa treta? Cara, faça alguma coisa que faz sentido para você. Aí você vai falar, mas jogar videogame faz sentido? Não tô falando disso não. Tô falando alguma coisa que faça com que você sinta que a sua vida valeu a pena. Que a sua existência fez do mundo um lugar melhor. Faça uma coisa desse gênero. Lembra que eu falei lá no começo que o meu colega de trabalho reportou para mim essa emoção e eu não cliquei, eu não entendi do que ele estava falando. Eu estava fazendo parte de um movimento da igreja que para mim era uma coisa que fazia o mundo ser um lugar melhor e que fazia muito sentido para mim. E faz ainda, eu ainda admiro muito o movimento dos Jovens Sarados, ainda acho que eles fazem uma coisa incrível no mundo. Pelo bem das pessoas, muitas pessoas melhoraram de vida, saíram de problemas muito sérios, voltaram a conversar com seus familiares, constituíram uma família lindíssima, entende? Então sim, é uma coisa que é riquíssima, que é poderosa. E aí naquele momento eu tinha um esforço, eu tinha um propósito, uma coisa que fazia a minha vida fazer sentido. Então quando eu descansava para eu jogar videogame, eu não me culpava, porque o meu preço já estava pago. Não existia mais esse contraste, porque não tinha como contrastar uma coisa com a outra.
Porque o videogame ele não foi feito para dar sentido para sua vida, ele foi feito para te entreter. O videogame foi feito para ser divertido. Só que as pessoas tratam o videogame como se fosse o ápice da vida humana. E é por isso que elas ficam desanimadas jogando videogame. É por isso. Então, assim, quando as pessoas pensam sobre desânimo de jogos, vão falar: ah, sabe o que é? Que você está se forçando a jogar jogos que você não quer, que não sei o que lá, e que você está fazendo... Não, cara. O desânimo de jogos é porque você acha que sua vida foi feita para jogar videogame. E não, a sua vida foi feita para ter sentido, propósito. O que você pode fazer hoje que deixa o mundo melhor? Hoje. Cara, grava um vídeo. Fala sobre videogame com outras pessoas. O ser humano é um animal social, não é à toa. Entende? É disso que eu estou falando. Estou falando de que quando nós nos importamos em dar sentido à nossa vida tem sentido. Pensa, 10%, o que você pode fazer? Ah, mas ninguém vai ver meu vídeo. Cara, se uma pessoa ver seu vídeo, gostar da mensagem que você tem para oferecer, e ela melhorar, ela pensar um pouco mais sobre isso, é isso, cara. É isso. Grave um vídeo e seja honesto. Evita as opiniões massificadas na internet. Cara, sabe qual que é o problema? É que as pessoas assistem constantemente o YouTube, e o Instagram e outras mídias, e aí elas concordam com aquilo, e aí elas querem replicar aquilo. Cara, para um pouco e pensa, isso que eu estou ouvindo, por mais que eu concorde, por mais que... Cara, isso faz sentido, eu vejo isso no mundo real, na minha vida real. Por exemplo, a questão do videogame ser arte. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Eu parei, pensei e falei, cara, não é. Eu não vou falar o que todo mundo tá falando, só porque todo mundo tá falando. E vai na internet, cara, pesquisa, escreve videogame é arte e vê a opinião geral. Todo mundo vai falar que é. Eu cheguei na minha própria conclusão. Eu vou gravar um vídeo, é um vídeo um pouco mais técnico, um pouco mais complexo, mas que inspira mais ou menos isso, entende? Porque eu pego uma abordagem mais filosófica. Eu não vou entrar aqui no método da questão. Então, assim, pega, escuta a opinião de todos, escreve num papel e vê o que você acha ali que faz sentido e o que não faz. Só que pensa com a sua própria cabeça. Com a sua própria cabeça. Isso é muito importante. Se você quiser produzir conteúdo. Se não, cara, sei lá, pega, vai fazer trabalho voluntário, vai entregar sopa. Você vai ver que é um trabalho chato pra caralho, mas, cara, no fim do dia, você vai olhar e vai falar, nossa, eu fiz. Eu fiz. Você vai ter mais paciência com você mesmo, se você fizer isso. É impressionante. Por quê? Porque você vai estar dando abertura para o mundo. O mundo hoje em dia é um mundo de apartamento. É um mundo onde todo mundo está aquartelado na sua própria realidade. O contato com outras pessoas torna você mais humano. É isso, cara. É isso. Se abra a ofensa, se abra a crítica, se abra a oposição. Você vai perceber, o mundo não é um lugar tão ruim, o mundo não é um lugar tão diferente. Tem um monte de coisa ruim que acontece, tá? Não estou garantindo que não vai acontecer nada ruim com você. Mas talvez você se torne um pouco mais humano, sua vida faça um pouco mais sentido. Para um pouco de jogar videogame. Você está cansado de jogar videogame. É esse o problema. Você está cansado. Você está desanimado, você não vê tanto sentido no seu trabalho. Para um pouco e observa no que no seu trabalho, o que no seu chefe, o que na empresa que ajuda as pessoas de verdade. De verdade. Ajuda as pessoas a terem mais paz, ajuda as pessoas a terem coisas melhores, ajuda as pessoas a construírem o que elas querem, a chegarem onde elas desejam. Pensa um pouco nisso. Talvez esse sentimento vá passar. Tá certo? Então, é basicamente isso. Se você tiver algum comentário, pode escrever aí embaixo. Se quiser deixar o gostei. Estamos aqui para conversar, tá bom? Esse vídeo é uma conversa. Se você quer dar a sua opinião, se você quer conversar com a galera dos comentários, converse entre si. É muito legal isso. Eu gravei um vídeo falando sobre comentário, tá aí no canal. E é justamente essa a abordagem que os comentários têm que ter hoje em dia. Uma conversa entre o público que assiste um canal.
Então conversem entre si, tá certo? Compartilhem. E logo mais vai sair a comunidade aí, vejam nos comentários, na descrição, enfim, qualquer coisa assim. Tá bom? Muito obrigado aí. Falou.